Vamos ver quais são os membros da família real que mais parecem gêmeos, mesmo tendo nascido com anos de diferença. A família real britânica, que tem genes bem fortes, e a gente vai ver que muitas vezes, para quem tem certas crenças, falam até em reencarnação, como é o caso da Zara e uma parente distante. Em alguns casos, a semelhança é gritante, e já em outros, às vezes um olhar, um jeito de sorrir, ou até mesmo as semelhanças físicas. Quando a semelhança não é física, ela vem da personalidade, como é o caso do príncipe William e o seu filho caçula, o príncipe Louis. A personalidade dos dois não dá para negar, é bem parecida. Quando William era pequeno, na idade que Louis está agora, ele fazia as mesmas coisas que a gente tem visto o pequeno Louis fazer quando está em público, em algum evento. Aquelas traquinagens ou aquelas atitudes típicas de uma criança na idade dele que está cheia de energia para gastar e acaba brincando aí no seu universo particular, fazendo caras e bocas. Louis faz isso da mesma forma que o príncipe William fazia nessa idade. Então, antes da gente ver a listinha dos membros da realeza que mais parecem gêmeos, a primeira da lista que a gente vai falar é a princesa Charlotte, que já foi muito comentada a semelhança dela com a rainha Elizabeth. No caso da Charlotte, é engraçado notar que essa semelhança muitas vezes parece física, outras vezes na personalidade e também nas expressões. Às vezes um ângulo que pega uma foto da Charlotte lembra muito a rainha Elizabeth quando era pequena. Já a personalidade, essa não precisa nem falar, né? Porque a Charlotte, mesmo nessa idade novinha, já dá para notar que ela tem um grande senso de dever e ela até orienta um pouco o irmão mais velho, que é o próximo na linha de sucessão após o William. Ela dá uma pequena orientada nele ali na hora de fazer uma reverência, a postura correta na hora que o hino começa a ser tocado. Então, nisso a gente vê que ela age também igual a rainha Elizabeth, sempre muito consciente dos seus deveres, da postura que ela devia manter em público e dos protocolos. Mas, além disso, tem então também, como a gente falou, uma certa semelhança física. Vamos ver, conforme Charlotte for crescendo, se essa semelhança vai se intensificar ou se a semelhança vai se afastar um pouco da rainha Elizabeth, a bisavó de Charlotte. E o segundo da lista, a gente estava falando do príncipe Louis. Muitas pessoas já repararam na semelhança entre ele e a sua mãe e também com o avô, o Michael Middleton. Realmente, o formato do rosto, o cabelo, o sorriso principalmente, então ele ficou uma mistura entre a mamãe Kate e o avô Michael. Vamos ver também, conforme ele crescer um pouquinho mais, a quem ele vai puxar realmente, se vai ser mais ao avô ou à mãe. Por enquanto, as pessoas, ao comparar a foto dos dois na mesma idade, viram uma semelhança incrível entre a imagem de avô e neto. E em terceiro lugar, é impressionante reparar na semelhança entre a princesa Eugenie e a rainha mãe, a mãe da rainha Elizabeth, que também se chamava Elizabeth. Vejam a foto das duas juntas, como o formato do rosto, da boca e a expressão são iguais, assim como também o formato dos olhos, um pouco mais juntos ali, das sobrancelhas mais rebaixadas. É muito impressionante a semelhança. Para quem não sabe ou não está ligando os pontos, o parentesco entre as duas é entre bisavó e bisneta, ou seja, a rainha-mãe era a bisavó da princesa Eugenie. Reparem também como a sobrancelha de ambas é bem reta, então esse parentesco é inegável. Imagine colocar a princesa Eugenie em roupas de época, roupas como as que a rainha-mãe usava. Aí mesmo que vai dar para reparar bem essa semelhança. Talvez algumas pessoas não vejam isso logo de cara porque a gente vê os membros da família real atualmente com roupas modernas, penteados diferentes. Mas se colocássemos eles com as mesmas vestimentas que os seus antepassados usavam, aí fica bem clara toda essa semelhança. Na lista também a gente vai falar de dois membros da família real, que outro dia num vídeo aqui a gente chamou a atenção para a semelhança entre eles e muita gente não tinha reparado ainda, que é o príncipe Harry e o seu avô, o duque de Edimburgo, Philip.
Sim, eles são muito parecidos, principalmente quando a gente pega imagens do príncipe Philip com barba. Praticamente a vida toda dele ele não usou barba, mas teve um período em que ele foi fotografado com barba e aí a semelhança com Harry é bem grande. Os traços também vocês podem reparar. O nariz, até a cor do cabelo é bem parecida e até mesmo o fotógrafo, um dos fotógrafos oficiais da família real, o Chris Jackson, ele já tinha ressaltado isso ao fazer fotos do príncipe Harry e depois comparar com uma foto de capa da revista Paris Match de 1957, onde o príncipe Philip aparece e foi aí que o fotógrafo mais reparou nessa semelhança e chamou atenção para isso. A partir daí, realmente, muitas pessoas passaram a prestar mais atenção nisso. Já o rei George VI, o pai da rainha Elizabeth, bom, no caso dele, a gente pode até puxar um pouquinho mais para trás, falar de outros antepassados dele que tinham uma semelhança imensa, que por sua vez ele também puxou. E quem são esses antepassados que foram realmente confundidos como sendo gêmeos? Foi o pai dele, o rei George V, e o czar da Rússia, Nicolau II. Os dois eram primos, eles realmente tinham laços familiares, mas a semelhança deles é muito impressionante. Basta pegar qualquer livro de história e vocês podem reparar como muitas vezes não dá nem para saber quem é quem. Ou seja, mesmo com diferentes nacionalidades, um morava na Rússia, o outro em Londres, na Inglaterra, mas os laços de sangue são mais fortes e realmente as semelhanças físicas falaram mais alto. Então, por sua vez, George VI também puxou ao pai. É só reparar nas fotos dos dois para ver que é o mesmo biotipo, as mesmas feições, o rosto fino, nariz fino também, a boca praticamente igual. Mas, chegando aos tempos mais atuais, quem é que puxou bastante ao George VI? Foi o príncipe Edward, o filho mais novo da rainha Elizabeth. Ele tem o mesmo jeitinho do seu avô, é o mesmo biotipo. Talvez se o príncipe Edward tivesse mais cabelo, como o avô tinha, aí ficaria ainda mais evidente essa semelhança. Mas podem reparar como dá até para se passar por gêmeos, sim, se eles fossem da mesma geração. O príncipe William e a sua mãe, a princesa Diana, bom, esse daí não precisa nem mencionar, porque desde que William era criança, que todo mundo sempre reparou na semelhança física entre os dois e também, principalmente, nas expressões de William. É impressionante como lembram muito a da princesa Diana. Quando William estava na fase da adolescência, isso ficou mais evidente. Porque naquela época ele ainda era um pouco tímido, então ele demonstrava no seu olhar mais contido a mesma expressão que a princesa Diana tantas vezes mostrou em público. E para fechar a lista, outra princesa da qual a gente falou aqui outro dia e chamamos atenção para a semelhança dela com uma das maiores monarcas que o Reino Unido já teve, é a princesa Beatrice e a rainha Vitória. Nós ressaltamos como o formato do rosto das duas é igual, a boca, os olhos grandes, a cor dos olhos e não por coincidência, a Beatrice tem esse nome. A sua mãe, a duquesa de York, sempre foi uma admiradora da rainha Vitória, então ela escolheu batizar a filha mais velha com esse nome porque a rainha Vitória tinha uma filha chamada Beatrice. Então, se a gente visse as duas vivendo na mesma época, usando os mesmos tipos de vestimentas, a gente poderia sim dizer que elas parecem gêmeas. Ou, para alguns, um caso de reencarnação, ainda mais vendo Beatrice com roupas de época como nessa imagem. Antes de falar de um outro caso impressionante, que deixa alguns até assustados, vale ressaltar que a filha da princesa real não puxou apenas a sua personalidade e paixão por cavalos. Olhando as fotos de Anne quando mais jovem, é fácil perceber a semelhança entre Zara e sua mãe. As expressões do rosto são bem parecidas, embora não seja uma semelhança tão evidente, e dizem também que Zara puxou a um antepassado de mais de 120 anos atrás, que seria a princesa Mary, também conhecida como Condessa de Harewood, nascida em 1897. Ela era tia da rainha Elizabeth. E realmente, se a gente colocar a foto das duas, dá para ver uma semelhança sim.
E eu vou aproveitar o gancho desse assunto para deixar o link aqui de um outro vídeo que a gente tem sobre a princesa Mary e a princesa Kate, que já foram chamadas de gêmeas da realeza, porque apesar de não terem parentesco, a semelhança delas é grande, sem contar o estilo que também é bem parecido. Dá uma olhadinha então no vídeo. E aí, quem mais vocês acham muito parecidos dentro da família real? Já tinham notado a semelhança entre os príncipes atuais com antepassados distantes? Comenta aqui, aproveitem para se inscrever no canal, deixem um like e eu vejo vocês no próximo.